Não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa nação brasileira! Começa mais um podcast Dois Empregos, comigo, Klaus Aires, que sou Relações Públicas e produtor audiovisual, e meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, ouvintes, eu que sou funcionário público e hoje temos convidado, né, Klaus? Convidada, melhor dizendo, né? Temos uma convidada, é isso mesmo. Antes de falar da convidada, Caio, quero só dar um rápido recado. Vamos agradecer aí ao Jonathan Alves e ao Thiago César, nossos assinantes do PicPay, e avisar também os ouvintes que se quiserem contribuir com a gente no PicPay, podem fazer a partir de R$2 para sobrevivência dessa bagaça, lá no link picpay.me/doisempregos. E aí a nossa convidada tem algo diferente hoje, né, Caio? Pois é, rapaz, acontece em muitas empresas aí que a gente não gosta de que os nossos funcionários saiam por aí contando histórias da empresa, né? É verdade. Eu e o Caio, a gente combinou uma coisa que a nossa convidada ainda não sabe. É o seguinte, pra que ninguém seja processado aqui pelas histórias que vai contar, cada vez que a gente se referir à nossa convidada, a gente vai chamar ela de um nome diferente que a gente vai escolher aleatoriamente aí. Então, se apresenta aí pra gente, Sheila Mello. Oh, meu Deus! Vocês me pegaram de surpresa. Eu trabalho com RH, uma grande empresa aqui da região, e minha principal atividade são os processos seletivos. Então eu tenho bastante contato com os candidatos enquanto eles estão tentando uma vaga, e a gente acaba convivendo também depois que eles são contratados. É isso aí. Então, hoje a gente trouxe aqui a Dani Calabresa porque ela vai contar pra gente histórias de entrevista de emprego, que vai render o negócio, viu? Sensacional! Cara, eu gosto muito desse tema, né? E é bom que a gente tem alguém da área aqui, como é o caso da Mama Brusqueta, que vai poder nos ajudar, né? Porque a entrevista de emprego, Klaus, ela é praticamente um jogo, né? É um jogo de... Como é que a gente pode definir? Um jogo de sedução? Um jogo de mentiras, talvez? Não sei. Eu acho, é um jogo de mentiras. Porque... Poxa, não é assim também? Não, você tá aqui pra defender justamente essa prática, mas eu acho sensacional, cara. A galera vai lá, é sempre as mesmas perguntas. Quer dizer, eu falo isso, mas já deve ter mudado, né? Mas as que eu fiz eram sempre as mesmas perguntas. E aí chegava lá e a pessoa queria saber, por exemplo, qual é meu maior defeito. E aí tem todas aqueles, né, aquelas dicas famosas, né? Quando perguntar o seu defeito, você vai lá e fala, o meu defeito é que eu sou muito organizado, eu sou muito aplicado e isso me atrapalha muito. Perfeccionista. Tem isso aí ainda, ô Mara Maravilha? Tem isso aí? Olha, tem. E essas respostas não ajudam muito, porque a gente sabe que é mentira. Então, aí fica meio difícil. Aí eu peço um segundo exemplo. Aí a pessoa responde, eu sou workaholic, eu não consigo parar de pensar no trabalho. Aí eu peço um terceiro exemplo e insisto até ter alguma informação que realmente seja útil. Então, isso é uma sacanagem, porque assim, a gente sabe que o candidato mente muito, e às vezes, não tô dizendo que é o caso da empresa da nossa amiga Silvia Popovic, mas algumas empresas, o que elas fazem? Elas também mentem pro entrevistado. Fala que a vaga é muito vantajosa, né? Que tem benefícios, né? Pra seduzir o cara a aceitar ali, de repente, um trabalho enfadonho, né? E como que você vê isso? Não, tem muita vaga arrombada, né? A vaga arrombada. É o bonitinho, né? Que é o feio arrumado. Mas, olha, onde eu trabalho, eu posso dizer que isso não acontece, mas como candidata, eu já passei por situações em que eram palavras bonitas que eu nem sabia o que queria dizer, principalmente na época que eu buscava estágio, que aí eram 1000 promessas e quando você chega lá eles pedem inglês fluente, habilidades de natação, tantas coisas que na verdade você só vai ficar fazendo digitação. Então realmente isso é complicado para candidato. Eu boto fé, inclusive no programa de estagiários a gente comentou sobre isso, de empresa que pedia conhecimento de software, de CRM, de idioma, não sei o que, depois botava o cara pra servir cafezinho. Não, isso acontece sim. Eu já vi isso acontecendo em várias
várias empresas, é verdade. Aí eu acho sacanagem. É só isso que eu tenho a dizer. Agora, uma coisa que eu acho é sempre uma pergunta cretina que tem nas entrevistas de emprego, e acho que é bem comum, mas aí é que eu falo que é um jogo de sedução, né? Que é a pretensão salarial. Porra, cara, eu ficava louco com isso, porque qual que é a minha pretensão salarial? A minha pretensão salarial é o máximo que você puder me pagar, mas você não vai falar qual é o máximo que você quer me pagar. Você vai ficar nesse joguinho pra saber qual é o mínimo que eu aceito receber, né? Então... Eu já me perguntaram isso uma vez e eu joguei pra cima. Meu amigo perguntou o que eu quero ganhar, é o dobro do que eu ganho no meu trabalho atual e pronto. Você fica com medo de perder a vaga, né? E perdi? Olha, como candidato eu nunca sei o que responder, mas como alguém que trabalha em RH, o que eu consigo dizer é que é mais ou menos assim. A empresa tem uma ideia já de quanto que ela vai pagar, mas depende também do que você vai vendendo no processo. Se no processo seletivo você mostra que você tem algumas coisinhas a mais, então talvez você consiga negociar algo a mais. Só que realmente não tem fórmula para você saber isso, porque inclusive tem uma variação de salários oferecidos pelas empresas, né? Dependendo do ramo, dependendo, sei lá, da cidade. Então eu acho que uma ideia é tentar trocar ideia com outras pessoas que são da mesma área, mas é um tabu, né? Falar sobre salário. É difícil você chegar para um amigo e falar, conta aí quanto você ganha, que eu tô precisando ter uma base ali para dar minha pretensão. É complicado. Eu sei que é difícil mesmo o candidato ver isso, mas uma boa base, igual vocês estão falando, né? É o seu salário atual somando algo que você tenha a somar, um curso a mais que você fez, que quando você negociou o seu salário atual você ainda não tinha. Então é meio que tentar estimar qual que é o seu upgrade aí no que você somou de estudos e tal, experiência, tentar transformar isso num número. É convencer a empresa que você vai recuperar pra ela o que ela tá gastando com você, né? Como autônomo, assim, o que acontece muito é que eu tenho que precificar as coisas pros meus clientes, né? Que eu não tenho um só chefe, tenho uns 19. Aí que acontece? Eu vou quebrando o processo em etapas e vou mostrando o preço por etapa, porque se eu falar que eu vou cobrar X pra fazer um vídeo, o cara se assusta, né? Mas se eu falar, pra fazer o roteiro, a captação, a decupagem, a edição, a locução, não sei o que, você vai quebrando aquele processo e tal, e aí a pessoa entende melhor o valor do seu trabalho. Às vezes você tem o papel, né, de pegar a pessoa que não é da mesma área que você e educar um pouco sobre o que você faz. Não sei se é muito pretensioso fazer isso na entrevista, mas... É difícil você se vender sem parecer metido, mas é importante porque... É difícil se achar esse equilíbrio. Mas essa é a hora de você mostrar o que você tem. Poxa, vamos supor, eu tenho inglês fluente. Você não tem que trazer um intérprete pra mim. Se aparecer alguém aí que precisa conversar em inglês, eu vou fazer isso por você. E se é uma empresa onde isso vai acontecer com frequência, poxa, é uma habilidade importante. Então, o quanto que você tem na sua caixinha de ferramentas, de habilidades, né, no caso, o quanto que você tem na sua caixinha pra oferecer? Soma aí a sua faculdade, o seu curso de inglês, o seu curso de Excel, e mesmo que você não tenha feito o curso, mas você tem conhecimento daquilo, quando você vai somando essas coisas, aí você monta a sua caixinha e põe o preço nela. Não é fácil, eu não tenho fórmula pra isso, mas acho que é um raciocínio aí. Não tem, mas a gente trouxe você aqui do programa pra falar a forma. Pode falar, você não vai se identificar hoje. Não, mas eu não sei mesmo. Como eu dizia aqui, a Aracida Top Term citou aqui pra gente alguns exemplos de cursos e habilidades que podem aumentar o seu salário e o seu poder de negociação na hora da entrevista, né? Mas tem muita gente que acrescenta no currículo lá coisas extremamente vagas, né? E eu acho sensacional quando eu vejo um currículo e tem lá habilidades, poder de persuasão, ambição, o sujeito organizado. Como é que faz? O RH acredita no que tá escrito ali? Porque eu acho que é exatamente o contrário. Facilidade para trabalhar em equipe, liderança, né? Capacidade de liderança, sempre tem. Tem gente que coloca um gráfico ainda pra falar se é básico, intermediário ou avançado, tipo um retângulo assim pintado até uma determinada porcentagem ali, tipo liderança, e coloca lá na frente. Ainda se põe boa aparência em currículo também, que antigamente tinha esse negócio, né? Que o pessoal escrevia boa aparência. Faz muito tempo que eu não vejo, que eu já via com foto, mas com escrito assim, boa aparência, não. Mas da sua pergunta aí, se o RH acredita,
Não. Na verdade, assim, o que você escrever lá, você já tá me dizendo que eu tenho que testar. Então, se você me diz que você tem um bom trabalho em equipe, você vai participar de uma dinâmica de grupo, e aí sim eu vou saber se você trabalha em equipe. As famosas dinâmicas. Se você escreve lá trabalho em equipe, eu vou olhar e falar, tá bom, eu posso escrever aqui que eu sou astronauta, e não quer dizer que é verdade. Exatamente. Agora você falou de dinâmica e tocou num ponto sensível aqui, que eu já fui numa entrevista de emprego que eu achei que ia numa entrevista e era a Olimpíada do Faustão. Então como que é essa questão das dinâmicas? Vocês fazem com todo mundo? Tem muita dinâmica? Olha, eu não sei quando é um processo muito complexo, com tanta gente assim. Eu já, como candidata, participei de uns programas de trainee, e aí, meu Deus do céu, era atividade atrás da outra, dias diferentes. Um dia era dinâmica com o RH, no outro dia era dinâmica com os líderes, no outro dia era dinâmica com outro grupo. Eu não aguentava mais. Então, eu sei que tem empresas que fazem uma maratona mesmo, mas no que a gente trabalha lá, a gente tenta fazer um negócio mais enxuto pra, né, enfim, ser algo mais rápido pra todo mundo e vamos ser objetivo no que for possível, né? Daí na dinâmica, o que basicamente a gente quer saber? Se a pessoa tem o jeitão, o perfil do que a gente tá procurando pra trabalhar naquela vaga. E eu tô falando na vaga, não na empresa, porque na empresa inteira tem 1 milhão de, sei lá, posições. Então, pra cada posição tem um tipo de pessoa que combina com o que tem que ser feito ali. Tem o conhecimento técnico e tem o perfil. Na dinâmica, você põe as pessoas juntas pra resolver alguma coisa e te apresentar algum resultado ali. Você vai ver se a pessoa sabe se comunicar em grupo ou se vai, sei lá, começar a xingar um outro. Eu nunca vi isso, mas sei que acontece. Então, assim, você vê como que interage um com o outro, você vê como que se comunica na hora de se apresentar, você vê como que o cara fica no nervosismo, como que ele reage sob pressão. Nossa, dá pra avaliar muita coisa. É um reality show, né, da Netflix. É tipo isso, só que ali é ao vivo e com um monte de gente olhando pra sua cara. E você sabe que você tá sendo observado, não são câmeras atrás do espelho. E valendo o seu futuro, então é deliciante. Mas o nervosismo faz parte, isso daí é o menor dos problemas. Na verdade, é uma simulação de como a pessoa vai ser no dia a dia. Tem muito segredo, assim. Eu fui em pouca entrevista, porque a maior parte da minha carreira foi autônomo mesmo, né? Eu até trabalhei um bom tempo em escritório, mas eu fiquei muitos anos no mesmo escritório, depois eu abri a minha empresa. Já o Caião, eu acho que ele deve ter alguma história de entrevista mesmo pra contar pra nós, né, Caio? Cara, eu fui em algumas, viu? A maioria eu fui reprovado, mas é normal, eu acho, né? Eu acho que a melhor história que eu tenho de entrevista foi uma que deu certo e que foi muito esquisito, porque eu tô acostumado com tava acostumado pelo menos com essas entrevistas aí que a nossa querida Glória Maria contou pra gente aqui. Essas dinâmicas, preencher formulário, né? Tem umas que tem até, como é que chama? Até aqueles testes, igual quando vai tirar carta lá, como é que chama? Ah, psicotécnico. Psicotécnico, é que você tem que ficar desenhando tracinho. Ia trabalhar com revólver? Você faz círculo com as duas mãos ao mesmo tempo, tudo isso pra você tirar xerox, né? Pô, tem que ter coordenação pra tirar xerox. Então. Mas eu acho que a melhor história que eu tive foi de uma vaga que um amigo meu me indicou, e aí a empresa me chamou pra ir lá conversar. E aí, assim, já é muito mais fácil, né, quando você tem alguém que te indicou e tal, e não é necessariamente um processo seletivo que tem ali vários concorrentes, né? Então eu fui lá e foi uma situação muito esquisita, porque ao mesmo tempo que tinha na sala o chefe geral, que não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo ali, tinha uma supervisora, que seria com quem eu trabalharia diretamente, né? Então o chefe começou a fazer perguntas absurdas pra mim e a supervisora ia respondendo por mim, porque ela queria muito que me contratassem, porque o setor dela estava abarrotado e precisava urgentemente contratar alguém, tá ligado? Aí o chefe perguntava coisas pra mim, por exemplo, assim, viu, mas se eu quiser pegar uma imagem e colocar na internet, você consegue? Oh, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, mas como assim? Olha o quão vaga é essa pergunta.
pergunta, né? Mas antes que eu pensasse em responder, a supervisora já virava e falava, ele consegue sim, não consegue, cara? Isso aí, vixe, isso aí é o que ele mais faz. Aí eu falava, consigo. Aí depois ele falava, e esses negócios aí de Facebook aí, você mexe nisso aí? Aí antes que eu respondesse, a supervisora já falava, esses jovens de hoje aí, todo mundo mexe isso aí o dia inteiro. Já sabe, tranquilamente. Ele é especialista em Facebook. Então assim, eu basicamente não tive que responder nada na entrevista, a supervisora respondia por mim. Foi um espectador dele. E eu fui contratado, então... então deu certo. É uma empresa boa de se fazer entrevista, então. Maravilhosa, cara. Você só vai lá e assiste e espera o resultado. Exatamente, mas aí eu comecei a ficar preocupado, que eu falei, cara, ela tá querendo muito contratar alguém. Então o que deve ter de serviço aqui, Deve ter um abacaxi pra descascar. Agora, pelo outro lado da mesa, queria saber da Michelle Obama se o que tem assim de candidatos já mais bizarros, de história desgraçada de candidato que já caiu na sua frente aí. Tem umas que marcam a gente de uma forma que você nunca esquece, né? A gente tava falando de pessoa escrever boa aparência no currículo, aí eu comentei que tem as fotos, né? Teve uma vez que eu fiquei um pouco, preocupada, né? Eu abri um currículo assim e tinha foto da pessoa, era um homem jovem, e eu fiquei com medo de quem tava passando atrás da minha tela, assim, e achar que eu tava em algum site duvidoso, porque a foto era sexy. Era uma foto... Parecia a foto do Tinder e não do currículo. Era sexy propaganda de calça jeans, assim, ou era pior? Tava de roupa? Não, tava de roupa, mas era assim, ó. Era um olhar 43, meio de lado, assim, um cabelo com um topete. A expressão dele parecia que ele tava quase me mandando um beijo. Aí eu fiquei meio... Deu certo a sedução do rapaz ou não? Não. Nesse caso a sedução não funcionou porque ele não tinha nem os requisitos da vaga pra ir pra uma entrevista. Eu não ia deletar a pessoa por isso, mas também não ia considerar por isso. Eu achei meio sem noção. Mas, né, vamos ver a parte técnica do rapaz. Aí não tinha também, então nem a beleza, nem o estudo. Gente bonita não precisa de parte técnica. Ele tentou jogar com as armas que ele tem, né? Pessoa bonita tem sucesso já e pronto, é assim que funciona. Mas teve um que achou que isso ia funcionar, mas não funcionou também. Era também um jovem rapaz, estava fazendo a entrevista, assim, muito jovem mesmo, assim, tipo, sei lá, 18 anos, bem novinho. Não sei se era a primeira entrevista dele e tal, mas aí a gente tava conversando, a gente falou sobre o que ele gostava de fazer no tempo livre. É uma pergunta que não tem nada demais, a gente só quer ter uma ideia do que a pessoa gosta de fazer, pra tentar ter uma ideia do perfil. O cara é mais de ficar em casa ouvindo música, ou ele gosta de trilha, sei lá, não é que isso classifica ou desclassifica alguém, mas ajuda a ter um geral, né? E aí ele comentou que às vezes nos fins de semana ele fazia uns bicos. Aí o cara falou que gostava de matar animais. Era como modelo. E aí eu não sei o que aconteceu, que ele começou a agir de um jeito meio sexy, ele começou a inclinar mais pra frente, uma postura diferente, apoiado na mesa. Aí de novo, aquele olhar, jogava o cabelo, a voz num tom sedutor. Eu não entendi nada do que aconteceu ali e eu nunca mais vi o menino. Então, mas eu acho assim, você achou estranho ele ser modelo, né? Por ele talvez não ser muito bonito aos seus olhos, mas muitas das vezes pode ser que ele fosse, por exemplo, um modelo de mãos. É verdade. Que tá ali para ensaios fotográficos de anéis, né? Pode ser um modelo de pés. Ou muito fotogênico, viu? Porque eu tenho uma amiga que trabalha numa agência aí, que assim, ela mostra o Instagram, depois mostra a foto sem produção e a gente fica chocado. O bom Às é que vezes assim... a pessoa apenas... Assim, a pessoa colhe os louros da fama, né? Que é ganhar muito dinheiro e tudo mais, mas por outro lado, não é reconhecido na rua, né? Porque na verdade ela é uma pessoa completamente diferente. Exato, completamente diagramada por filtros e maquiagem. Exatamente. Justo. E o que me assustou nem foi tanto ele ser modelo, porque ainda a gente vê vários perfis de pessoas que são modelos, mas me assustou ele começar a dar em cima de mim ou ser sensual. Depois disso, eu não entendi nada, não sei de onde veio aquilo. Aliás, a entrevista até isso acontecer estava acontecendo comigo e outra colega. Ela precisou sair da sala. Então, daí em diante, depois que ele contou sobre esse bico que ele faz como modelo, tava só eu na sala. Não sei se ele aproveitou ali um momento, vai que rola, mas não funcionou e eu nunca mais vi ele, não. Tá aí hoje desempregado, parabéns. Nem sei, nem lembro o nome do sujeito.
Mas e aí, tem mais alguma aí que você lembra que te marcou? Tem uma que eu acho que é uma das mais engraçadas, que foi o dia que eu perdi um candidato. De novo, temos um jovem, né? Acho que os jovens, né, na falta de experiência, fazem as coisas mais engraçadas. Ah, o jovem, né, Klaus? Tem que acabar. O jovem tem que acabar. Principalmente quando é moleque, assim, né? Você fica meio... Você já tá prevendo algumas coisas. Mas, enfim, era novamente um jovem, então, um mocinho, né? Tentando uma vaga. E aí, o que aconteceu? A gente tenta colocar várias etapas ali no mesmo... o mais perto possível uma da outra, pra agilizar o processo pra todo mundo. E aí, a gente fez uma dinâmica, né? Ali, começamos com a dinâmica, e aí a gente já ia entrevistar na sequência. No caso, a gente entrevistou todo mundo que participou da dinâmica, que não era muita gente, acho que eram 4, 5 pessoas no máximo. Daí, então, depois da dinâmica, expliquei essa agenda pra todos eles e falei, ó, a gente vai seguir essa sequência de nomes. Então, fulano A, você já fica aqui na sala, a gente já vai começar com você. Fulano B, C, D e E, aguardem ali naquela sala, que quando fulano A sair, o B já vai entrar na sala. Aí, né, o candidato já sabe mais ou menos quanto tempo ele vai esperar, fica menos ansioso, sei lá, a gente espera, né, isso. Aí chegou a hora do candidato X, ele não tava lá na sala. Aí a recepcionista falou, não sei onde ele tá. Sei lá, ela foi no banheiro, alguma coisa, ela não tinha também como ficar vigiando a pessoa, né? Então ela não sabia onde ele tava, ninguém sabia onde ele tava, porteiro, ninguém sabia. E aí eu e as outras pessoas que estavam entrevistando começamos a imaginar, né, onde foi parar essa criatura. Eu fiquei com medo dele ter ido em algum lugar que fosse perigoso, sei lá, né? Foi conhecer a empresa, ué. Proatividade, né? Vamos lá. Porque, aliás, só pro ouvinte entender, você trabalha na RH de uma indústria, né? Isso. Então pode ser perigoso, né? A gente tem toda essa preocupação. O cara já tava lá operando uma máquina. Já tava muito ansioso pra pôr em prática, mostrar serviço. É. Aí a gente ligou pro menino, ele falou, eu achei que ia acabar rápido o processo seletivo, então eu fui sem almoçar, mas eu fiquei com fome, então eu vim aqui no mercado. Quer dizer que eu passei pra entrevista? Aí eu falei, porra, mas eu expliquei pro menino o processo, como ia funcionar, e era tipo, sei lá, 1h da tarde que começou. Eu iria almoçada num processo que começa 1h da tarde. Ele achou que ia ser rápido, ia dar tempo de voltar a almoçar em casa ainda, sabe? Aí ele voltou do mercado, foi entrevistado, porque agora você já voltou, agora eu falo com você, né? Quem sabe vai que tem alguma chance, mas ele não foi aprovado. Ah lá, tá, isso é porque é jovem. Então esse aí perdeu a vaga por causa de um almoço. Mas é porque é jovem, porque não levou a sério porque era um processo seletivo. Se fosse pra fumar um narguile, né, pra tomar uma ice e fingir que tá muito louco, exatamente. Aí ele ia tirar de letra. Sim. Não, cara, mas por outro lado eu entendo, cara, viu? Eu acho que ele errou, de fato, não ter almoçado antes. Eu não cometeria esse erro, mas com fome não se brinca, né? Eu sou desses caras que se deu 12:01, eu não tô com o prato na mesa, eu tô quase desmaiando. A pressão baixa, né? Chega uma hora que você não pensa em mais nada, você só quer comer. É que além de ir sem almoçar, né, sei lá, não prestou muita atenção nisso, mas ele nem pra pedir uma informação, pra perguntar, pra avisar, eu preciso comer de tanto em tantas horas. Acontece, às vezes o candidato fica com medo de falar alguma coisa, achando que o RH tá querendo desclassificar as pessoas. Não é isso, às vezes a pessoa fala, olha, eu preciso sair mais cedo, que eu tenho que buscar meu filho na escola, eu posso ser entrevistado antes de tal pessoa, sei lá. A gente faz essas coisas, não tem problema, sabe? É ser humano, poxa, a gente não é do mal. Aí, tá vendo? Tem anemia? Avisa. E viu, tem muito lero-lero que você tem que ouvir também, né? Porque tem essa parada do candidato que, assim, se por um lado tem um cara que acha que vai acabar rápido, tem outros que não tem noção que precisa acabar um dia, né? Começa a contar a história da vida. Conta. Teve um, só não foi engraçado porque a história era triste, mas eu fiquei sem reação. De novo, um jovem, né? Vocês precisam parar de contratar esse tipo de gente, viu? Contratar só estagiários mais velhos. É lógico. Se procurar, você sempre acha. Ainda bem que nós não vamos falar o nome da batatinha do Comando Maluco aqui no programa, senão ela ia estar desempregada amanhã. Aí, ó, podcast que causa desemprego. Mas prossiga.
É tenso, gente. Vocês não imaginam como é difícil segurar a risada quando vem umas pérolas assim. A cara de plena que a gente faz por respeito é uma coisa difícil, é uma habilidade que a gente leva um tempo pra desenvolver. E eu ainda estou desenvolvendo. Enfim, era um jovem novamente, né, numa vaga, e aí a gente perguntou, poxa, dessas áreas aí do seu curso, né, que na faculdade a gente vê uma variedade de temas dentro do curso que você escolhe, né? Pô, qual dessas áreas aí você tem mais interesse em se desenvolver? Aí ele falou alguma coisa que era muito o que tava na vaga. Aí, beleza, é óbvio que ele ia falar isso, mas então por quê? Tipo, me explica por que você se identifica com essa área, pra, inclusive, ver se isso me convence, né? Não falei isso pra ele, mas eu pensei. E aí, ele começou a contar um pouco da história da vida dele, da trajetória, das reflexões. Isso faz parte, né? Às vezes a pessoa conta, porque meu pai trabalha com tal coisa, me inspirei nele, ou, eu vi essa aula na faculdade e gostei muito. Enfim, normal você contar um pouco da vida pessoal, porque é quem você é, né? Só que aí ele começou a contar sobre o término de um namoro, que marcou muito ele. Aí virou fanfic. E aí ele começou a contar sobre as reflexões que isso trouxe pra ele. Mas assim, dependendo de como você conta, até tudo bem. Só que aí o problema é que durou 20 minutos. Nossa! A entrevista inteira, 10 era só sobre esse assunto e parou só porque eu interrompi o menino. Virou parágrafo de redação do Enem. Desde aquele dia. Foi então que... Nasci num dia chuvoso. Então, assim, é complicado, porque metade da entrevista foi esse tema, e depois eu tinha mais perguntas pra fazer, mas não consegui, porque você tem agenda também, a pessoa que tá com você tem agenda, e o menino não parava de falar, eu tive que cortar. Eu me sinto mal quando eu tenho que cortar no meio, assim, eu acho desrespeitoso. Mas tem hora que você não tem escolha. Até porque você queria saber o fim da história, né? Que devia tem isso também. Ai, quase que eu falei seu nome agora. Coloca um sinalzinho de pi. Enfim, a Juliane Trevisol da novela Mutantes já tava comendo uma pipoca ali, né? De tanto que tava demorando a entrevista. Eu suspeito, mas eu não quis perguntar pra não ser indelicada. Eu suspeito que a menina traiu ele e isso trouxe todas as reflexões e etc. E no fim ele não conseguiu explicar como isso tinha a ver com a vaga. E ele só falou que isso trouxe amadurecimento e algumas coisas assim. Mas eu não entendi muito bem. Eu acho que ela traiu ele, mas eu não perguntei por entrevista. Ia ser só curiosidade, né? Porque pra vaga não me interessa se ele foi corno ou não. Aí é problema dele. Não, eu acho que você perdeu a chance de ouvir uma grande história. Muito provavelmente era um projeto de Forrest Gump que tava ali na sua frente, contando histórias maravilhosas, tramas dignas de filme, e você perdeu a chance. Mas tudo bem. Às vezes tinha tudo a ver com a vaga. Às vezes ele queria trabalhar num setor, por exemplo, que faz reparo de telhados por causa do próprio chifre, que já tinha estragado a casa toda dele. Não era essa vaga, mas talvez ele esteja bem sucedido numa vaga desse tipo em algum lugar. Muito bom. Mas você ia contar das lorotas? No começo você comentou, né, das pessoas que sempre dão aquelas respostas meio padrão, né? Além das respostas padrão, que a gente sabe que é padrão e geralmente não acrescentam muita coisa, tem muitos outros exemplos de coisas que não acrescentam porra nenhuma, porque é o mínimo. Por exemplo, a pessoa vai lá e fala assim, que dentre as qualidades que ela tem, ela pode citar: eu sou honesto. Puta, se você não é honesto, aí fodeu, né? Nunca fui preso. Eu nunca matei, nunca estuprei ninguém. Eu vou falar o quê? Parabéns? Não tenho o que dizer, né? Pontual. Olha, se você não tem pontualidade pra chegar no trabalho, é meio complicado mesmo, né? Então, ser pontual é tipo o mínimo que você pode fazer pra continuar trabalhando aqui. Mas o cara acha que parece algo digno de medalha. Isso me lembra meu cunhado me falando, ele trabalha numa grande empresa, me contando que tinha um cara que tava indo super bem, tinha todas as qualificações técnicas e tal, mas na hora H ele falou que o que ele não gostava era acordar cedo. Aí
Rolava mesmo, não é legal e tal. Aí, pô, mas como que vai funcionar isso aqui então, né? Também tem outro lado, né? Quem é que gosta, né? Mas você escolhe algumas pra falar. Foi justo essa que você escolheu, então não sobrou mais verdade. nada, né? Tinha um também que ele, como era uma área que lidava com muitas informações sigilosas, ele disse que uma qualidade é que ele era confiável para informações sigilosas. Pensei, bom, você é processado, você sabe, né? Se você deixa vazar alguma informação desse tipo. Aí na hora de falar dos defeitos, ele falou que é um pouco fofoqueiro. Mas só um pouco. Defeitos, eu minto às vezes. Ó, eu tenho mais uma história anotada aqui, se vocês quiserem, que é sobre o candidato falante. Essa história do candidato falante lembra um pouco do corno, que eu acho que foi corno. Mas é um exemplo que pode ajudar os ouvintes aí na hora de participar de uma entrevista de emprego, que é prestar atenção no que a vaga tá pedindo. A gente explicou pro candidato que a vaga era mais de suporte, né? Então era importante a habilidade de ouvir bem as demandas das pessoas, para que, né, que pedissem ajuda e tal. Reforçamos que era importante ouvir mais do que falar, e ele falou 10 minutos sobre como ele era um bom ouvinte. Pô, isso é coisa de The Office. Verdade. É digno de The Office. E tem mais, ele não esperava eu terminar as perguntas e já começava a responder por cima. Então aí eu tinha que interromper ele pra terminar o que eu tava perguntando. Então, assim... É precoce. Não, o cara fez de sacanagem. Não, eu acho que ele era assim mesmo. E também tem o nervosismo. E assim, o nervosismo a gente sempre releva, porque eu também já fui candidata. Eu sei que é difícil você estar ali daquele lado e sendo avaliado. É difícil mesmo. Mas não deu pra entender nada e não deu pra encaixar o que ele tava apresentando ali com o que a gente precisava. Então não tem milagre. Aí ele não foi contratado. Viu, Claudete Troiano? Eu acho que agora você já ajudou muito os candidatos que estão ouvindo aí, os desempregados que estão ouvindo agora o Dois Empregos. Esse programa não é um programa educativo, então o que nós vamos fazer agora? Dicas pra não ser contratado. Certo. Esse é o quadro, valendo. Eu tenho que inventar agora, então. Dá pra fazer um recall das histórias que eu contei, então dá pra, por exemplo, se você não quer ser contratado, você pode pôr uma foto pelada no currículo. Sem camisa. Aliás, se for tímido, não precisa pôr a própria foto. Tá aí o Vampeta pelado, que é fácil de achar no Google Imagens. Você já bota no currículo. Porque assim, a principal dica pra não ser contratado é não procurar emprego. Mas às vezes a mãe obriga, né? Tem uma pressão familiar, então vai lá e põe a foto do Vampeta pelado no currículo. Sim. Pronto. Esse já é Pronto, matador. É verdade. Você já causa uma ótima primeira impressão pra não ser contratado. Eu acho que tem alguma... Vocês estão falando de um processo pré-entrevista ainda, né? Porque tem as coisas que você pode fazer na entrevista. Tem, dá em cima do entrevistador. Se você não conseguiu evitar a entrevista, aí você pode, por exemplo, chegar atrasado, né? Chegando atrasado na entrevista, você pode, inclusive, justificar o atraso falando que, pô, você me desculpa, que eu tava caçando Pokémon e acabou que me atrasei. Então, assim... Tinha um Charizard aqui perto. Tinha um Charizard, deu trabalho, então é difícil. Aí você pode também ir com hálito de cachaça, acho que é muito bem-vindo. Faz sentido. Eu tinha pensado mais nas de currículo, né? Por exemplo, aquele currículo longo, enfadonho, que a pessoa põe todos os certificados. Certificado de ouvinte de uma palestra de confeitaria em 1998. A pessoa faz aquele currículo de 18 páginas. A pessoa nem terminou a faculdade e tem um currículo de 18 páginas. Olha, teve uma vez que eu vi um currículo de tipo isso aí. Só que a pessoa fez tipo capa, a segunda página era dados pessoais, a terceira página, experiência, a quarta página, estudos, a quinta página, cursos extras. E foi assim. E aí, Deus. Era muito grande. E aí eu queria ficar recortando, copiando e colando aqueles negócios, né? Pra montar o currículo pro menino. Aí eu deixei quieto. E ainda anexou uma bula de omeprazol no currículo. Não foi só por isso, mas... Receita de bolo. Eu acho que, voltando à entrevista, eu acho que eu gosto quando a empresa abre para o candidato fazer perguntas sobre a empresa, né? Então, por exemplo, esse é um ótimo momento para você perguntar para a empresa, por exemplo, se na área de fumantes só pode fumar cigarro.
E que tipo de cigarro? Pode fumar só cigarro de tabaco? Como é que é? Eu acho que é uma boa hora pra perguntar isso. Ou você pode perguntar também quando é que você vai tirar férias. Nossa, essa é ótima, meu. Já chega com aquele planejamento de ir embora, né? Cara, eu acho que o vestuário é bastante importante. A gente pode dar dicas de moda aqui, por exemplo. Sim. Por exemplo, se o candidato vai calçando um Crocs, acho que ele já recebe ali né, tem pontos a menos, né? Então fica a dica aí Ou a também. mais, vai que o entrevistador é fã de Crocs. Eu acho que o Crocs é uma dica bem válida, porque ele é uma espécie de aposentadoria em forma de calçado, né? Se tiver usando meias, então... Não, mas tem que ser de meia. Tem que ser de Crocs sem meia. É como um anjo sem asas. Não tem como. Outra coisa que pode ajudar os ouvintes a não conseguirem a vaga é falar muito mal do chefe anterior. Nossa! Verdade. Sai reclamando da empresa que trabalhou antes. Sim, a gente sabe que se você saiu de lá, provavelmente tinha algo que você não gostava lá. Só que se você na entrevista você não quer conseguir a vaga, diga algo do tipo: não, porque o meu chefe era um idiota, porque o meu chefe era grosso, porque eu só não cresci por causa do meu chefe, eu bati nele uma vez. Conta alguma coisa assim e aí você vai conseguir ser eliminado. Pode até inclusive revelar dados sigilosos da empresa anterior, né? Da empresa anterior, Sim. Ou também, eu acho legal trocar o nome da empresa que você está sendo entrevistado pelo concorrente. Sim. É verdade. Uma última pergunta que eu queria fazer aqui pra nossa querida convidada Jojo Todinho é o seguinte: lá você também faz demissão ou só contratação? Ó, eu fico só contratando. Eu cuido de quem entra, mas não de quem sai. Parte boa, né? Graças a Deus, porque deve ser muito difícil. Não, porque se você fizesse demissão, eu já ia falar pra gente marcar um próximo programa aí pra conversar sobre demissão. Sobre demissões, né? A gente precisa muito entrevistar alguém Olha, sobre a gente isso. pode tentar encontrar alguém que faça isso. Na verdade, se você entrevistar algum dono de empresa pequena, ele faz tudo. Ele deve fazer as demissões. Empresários, participem aí do Dois Empregos. Sim. É isso então, Klaus. Temos Maravilha. aí boas dicas? Opa, ótimas dicas. Esse programa foi um grande aprendizado. Quero agradecer de coração a nossa convidada Ruth Lemos pela participação extraordinária aqui no programa, dando todas as dicas para que o ouvinte possa permanecer desempregado aí. E quero saber se você tem alguma consideração final, se você quer divulgar alguma coisa aí. Não, divulga nada, não. Pelo contrário, você esconder, né? Eu vou esconder, mas desejar boa sorte aí pros nossos ouvintes, pra quem quiser conseguir a vaga e pra quem não quiser conseguir a vaga também, o importante é ser feliz. É isso aí. E você, Canhão? Eu não poderia esperar frases diferentes da nossa queridíssima Fátima Bernardes, que compareceu hoje aqui com a gente. E agora, falando sério, queria agradecer aqui a presença dela, da Rita Lee, dizer que ela mandou pra gente as histórias antes, né, no Instagram, e a gente falou: não, vamos fazer o programa, vamos gravar, porque vai ter coisa boa aí. Eu mesmo nem li nada do que ela mandou, porque queria ouvir pessoalmente, né? Agradecer a presença dela, agradecer você, Klaus. Ressaltar que nós estamos trabalhando aqui, Klaus, respeitando as normas aí da OMS, né? A gente costuma fazer nossas gravações presencialmente e não estamos fazendo de forma remota, e pedir pro pessoal aí que continue em casa, quem puder, e é isso. Maravilha! Então, pra gente encerrar esse programa, eu vou pedir aos ouvintes que sigam a gente também lá no nosso Instagram, @doisempregos, que a gente sempre, quando tem episódio novo, posta lá, às vezes posta umas coisinhas diferentes também. Vai acompanhando a gente aí. Também estamos no Spotify, no iTunes, no seu player de podcast favorito e no picpay.me/doisempregos, se você sentir no seu coraçãozinho de dar uma força aí pra gente, beleza? Um abraço e falou! Falou!